Fala galera, que sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje eu trago para vocês, né, a correção da primeira avaliação trimestral, né, do oitavo ano de Geografia e História, né, gente? Mas antes de começar, né, a correção, se inscreva aí no canal, oitavo ano, conta com a sua inscrição, estamos chegando a 200k, né? Juntos vamos chegar a 200 mil inscritos, né? Só você se inscrevendo aí no canal, né, sem parar e compartilhando, que a gente vai chegar lá, né? Rumo aos 200k. Também deixa o super like no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos do oitavo ano, né? E ative o sininho que eu vou fazer correções, né, de PET, de avaliação trimestral, né, avaliação diagnóstica, tudo isso durante o ano inteiro, hein? Bora lá, oitavo ano, bora lá garantir aquele dezão aí em primeira avaliação, né, trimestral de Geografia e História? Vem comigo. Então, atividade 1, observe a imagem abaixo, né? Trabalho feminino em algum momento da segunda Revolução Industrial, né? Essa imagem retrata uma prática econômica característica, gente, Revolução Industrial, né? Indústrias, produção de muitas indústrias, né? Só pode ser o quê? Capitalismo liberal, né? Então, só pode ser a alternativa D. Dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral pro professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o PET e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salve aí pro Yeren, Kennedy, Ulisses Júnior e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salve aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar para a correção de PET. 2. Leia o texto abaixo, né? Então, laissez-faire é uma expressão em francês que significa desfazer. Ela é utilizada para identificar um modelo político e econômico e não intervenção estatal. Seus defensores, em geral, acreditam que o mercado é capaz de se regular sozinho, sem necessidade de subsídios ou regulamentação criados pelo Estado. Schmitt, Mill e outros que seguiram a mesma linha de pensamento defendiam que a liberdade individual e as leis naturais do mercado, como oferta e demanda, são suficientes para assegurar um bom funcionamento da economia, né? É de Adam Smith a famosa teoria da mão invisível do mercado, segundo a qual o mercado é capaz de se autorregular por uma força invisível e intrínseca, segundo o pensamento liberal clássico. O Estado, quando intervém, seja dando subsídios ou proibindo a circulação de certos bens, cria situações artificiais que desequilibram uma estrutura capaz de se autossustentar. Ao Estado deveria ser reservado apenas o cuidado com outros assuntos, como segurança pública e justiça, né? Esse texto destaca que a ideia do Estado não intervir na economia ainda hoje é uma característica ideológica, né, gente, do liberalismo presente também no neoliberalismo, né? Diz que é ação que visa a limitar as práticas individualistas. É o contrário, né, gente? Então, a gente só pode ser a alternativa B, né, da questão 2. 3. Leia o texto abaixo, né? Em defesa da liberdade do parlamento e da religião protestante, com esse lema gravado em seu estandarte, Guilherme de Orange desembarcou em solo britânico para depor o rei James II. Em 1688, Guilherme de Orange aportou no país e, após a deposição de James II, recebeu a coroa do parlamento. A Revolução Gloriosa assinalou o triunfo sobre o absolutismo e assegurou a supremacia legal do parlamento sobre a realeza e instituiu na Inglaterra uma monarquia limitada. Com base nesse texto, qual foi a corrente de pensamento que influenciou a Revolução Gloriosa? Só pode ser, né, o liberalismo, né, gente? 4. Leia o texto abaixo. Assim como a maior parte da África, as fronteiras do Sudão foram definidas artificialmente pelas potências ocidentais durante o processo de implantação do colonialismo. Assim, desde a independência do Sudão, em relação ao Reino Unido em 1956, o país vive uma profunda crise política, né, que confluíram para uma série de guerras civis, para a solução de um conflito armado que se arrastava por 12 anos, e também pela grande pressão internacional. Foram estabelecidos acordos em 2005 na cidade de Nairobi e Nigéria. Com base nesse texto, os conflitos do Sudão tiveram como consequência a separação, né, gente, do país em Sudão do Norte e Sudão do Sul. Então, a resposta da questão 4 vai ser alternativa D. Dzão aí, hein, gente. 5. Observe o gráfico abaixo, né? Itália, 2001. Aí tem a idade e a população em milhares. De acordo com esse gráfico, verifica-se que a população italiana em 2001 apresentava... Então, né, gente? A. O número de idosos maior que os de adultos é menor, né? B. Um predomínio da faixa etária infantil predomina a faixa de adultos, né? Então, eu interpretei que é C, né, gente? A resposta correta. Uma alta taxa de natalidade infantil, né? A taxa pode ser considerada alta. E a D, uma elevação da expectativa de vida ao nascer,
faixa de até 75 anos é alta, né? Então, na minha interpretação, marcaria a alternativa C nessa questão. 6. Leia o texto abaixo. Qualidade de vida na capital. Brasília chegou aos 58 anos com a terceira população do país. Pouco mais de 3 milhões de habitantes. E reconhecimento internacional pela qualidade de vida. No Brasil, é também a primeira das 4 capitais brasileiras no ranking mundial. Classificada em lugar 108, né, gente? À frente do Rio de Janeiro, que está 118, São Paulo 122 e Manaus 127, né? Longevidade, renda, escolaridade, acesso à infraestrutura básica, ambiente econômico, estão entre os critérios que pontuam nessas variações. De acordo com esse texto, a qualidade de vida da população brasileira está associada, então a resposta é B, né? A determinação de bons indicadores sociais, né? Os tópicos como acesso à infraestrutura, renda, escolaridade, né, etc. São os indicativos sociais, né, gente? E lembrando, né, que esse texto que a gente está lendo aí é de 2018, tá? Então, hoje, 2021, algumas coisas mudaram, né? Só para alertar que a data é de 2018, tá? Não de 2021. Só ver aqui, ó. Acesso em 23 de abril de 2018. 7. Leia o texto abaixo, Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, e marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise, né, que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou, né, um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação do sistema republicano, pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo, né? Com base nesse texto, a partir da Revolução Francesa ocorreram. Então, note no segundo parágrafo, né, que é dito que a Revolução foi um marco na história da humanidade, não só para a França, né? Então, por isso que eu interpretei que a resposta certa é D, da questão 7, tá? Modificações políticas e sociais que influenciaram outros países, né? Então, é o que ficou óbvio, né, com o texto aí que te leu, sobre a Revolução Francesa. 8. Observe a imagem abaixo. Com base nessa imagem, o modo de produção que possibilita a organização do trabalho é, gente, de novo, né, produção de mercado, aí parece ser uma indústria, né? Então, só pode ser de novo, né, o capitalismo. Então, outra questão parecida aí, né? Então, a resposta vai ser A, da questão 8. 9. Leia o texto abaixo, escravidão do Brasil. Uma estratégia muito conhecida de resistência escrava foram as revoltas violentas contra senhores, feitores e autoridades em geral. A Bahia foi um dos locais em que essas revoltas mais aconteceram, né? O século XIX foi marcado por esse tipo de revolta e pode ser citados exemplos em 1807, 1814 e 1835. Em maio de 1807 foi descoberto pelas autoridades de Salvador um plano realizado pelos escravos alçais. O plano dos escravos tinha como objetivo o ataque às igrejas católicas, destruição de imagens de santos católicos e dominação da cidade de Salvador. Em 1814, revoltosos reunidos em um quilombo juntaram-se aos escravos de uma região da Bahia e atacaram diversos locais, como a vila de Itapuã, foram duramente reprimidos. Mas essas revoltas não ocorreram somente na Bahia, né? Os outros locais no Brasil também tiveram acontecimentos do tipo. Em Campinas, por exemplo, em São Paulo, em 1832, foi descoberta uma grande revolta de escravos que estava organizada para acontecer em 15 propriedades da região. Os escravos planejavam, durante essa revolta, matar os seus senhores e conquistar sua liberdade. Com base nesse texto, as revoltas de pessoas escravizadas que ocorreram no início do século XIX eram motivadas pela... Então, né, a gente só pode ser, né, questão 9, alternativa C, né, realidade de exclusão e de exploração de um grupo, né? A condição de escravidão era a motivação, pô. 10. Leia o texto abaixo. Formação de blocos econômicos. Com o fenômeno da globalização, o mercado internacional tornou-se bastante competitivo, né? Diante disso, somente os mais fortes prevalecem. O que acontece é uma disputa por mercados em âmbito global, né? Muitos países unem-se para alcançar mercados e verticalizar a sua participação e influência comercial no mundo. A criação de blocos econômicos estreitou as relações econômicas, financeiras e comerciais entre os países que compõem um determinado bloco econômico. De acordo com esse texto, a formação dos blocos econômicos tem como objetivo, né? Então, né, gente, olha só, eu fiquei na dúvida entre a C e a D, né? Mas olha só, C, diminui as diferenças socioeconômicas entre os países.
O objetivo principal, e como está no texto, é melhorar a situação do mercado global, né? E a D, fortalecer a economia na disputa pelo mercado global. Aí o texto fala, né, exatamente sobre como os países se fortalecem na disputa de mercado, né? Então, eu marquei a resposta D, tá, gente? Então, a questão 10 vai de D. 11, observe o gráfico abaixo, né? Então, está o gráficozinho da Costa Rica, população total, né? De acordo com esse gráfico, na Costa Rica, houve uma. Então, olha só a estimativa de declínio populacional para os próximos anos. Não há estimativa de declínio, né? Olha a B, manutenção do número de habitantes desde 1995, só vem aumentando, né? C, mudança demográfica positiva de um ano para o outro. A cada ano a mudança é positiva, né? Não negativa. Então a resposta da 11 vai ser C, né? E a D, queda na quantidade de pessoas de 1990 para 2000. Na verdade, a quantidade só aumentou, né? 12, leia o texto abaixo, né? É obtida por meio de número de crianças em determinado local, cidade, região, país, continente que morrem antes de completar um ano, a cada 1.000 nascidas vivas. Esse dado é um aspecto de fundamental importância para avaliar a qualidade de vida, pois por meio dele é possível obter informações sobre a eficácia dos serviços públicos, tais como saneamento básico, sistema de saúde, disponibilidade de remédios e vacinas, acompanhamento médico, maternidade, alimentação adequada, entre outros. Esse texto descreve um indicador demográfico conhecido como, olha só, gente, analfabetismo, pessoas com 15 e mais anos de idade que não sabem ler e escrever, né? Aí, na B, expectativa de vida, número aproximado de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver, né? C, fecundidade, estimativa do número médio de filhos, e D, taxa de mortalidade, número de mortes registradas. Porém, a taxa de mortalidade infantil analisa o número de crianças que morrem antes de completarem um ano. Letra B se encaixa, mas o texto é a definição de mortalidade infantil. Eu marcaria, né, a B, pois a D não está completa, né? Falta a palavra infantil. Então, eu fiquei na dúvida, né, mas eu marcaria, né, na B. A minha interpretação é essa. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida ou achar alguma coisa diferente, pode deixar nos comentários que a gente, né, comenta aí, eu respondo vocês e a gente vai vendo. Mas eu marcaria B da questão 12. 3, observe as imagens abaixo. Representação da atividade na primeira Revolução Industrial, né? Cena do interior de uma fábrica nos Estados Unidos, na América, em 1929. Essa imagem representa tanto a primeira quanto a segunda Revolução Industrial, destacando que a Revolução Industrial causou um impacto, né? Então, a resposta pode ser a B, né? Na precarização expressiva das condições de trabalho e no uso do trabalho infantil, né? Tiver aí nas imagens. Note que na foto 2 é uma criança em condições precárias, né, gente? Um absurdo, né? Mais um absurdo aí, né, da nossa história. 14, leia o texto abaixo. Conjuração Baiana. No final do século XVIII, países do mundo inteiro passavam por um intenso processo de transição política, motivados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade disseminados pela Revolução Francesa que ocorreu em 1789. Na avalanche da Revolução Francesa, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, aconteceu em 1798 e tinha caráter emancipacionista, exigia a qualquer custo a independência do domínio português. Apesar de não ter sido concretizada em sua totalidade, a Conjuração Baiana é considerada uma importante revolta popular. A revolta descrita nesse texto teve influência de qual corrente de pensamento? Então, a gente, iluminismo, né? Note o lema liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, a resposta pode ser a da 14. 15, leia o texto abaixo, né? Guerra dos Emboabas. Nos primeiros anos do século XVIII, a descoberta de ouro no Brasil proporcionou um interesse conjunto de mudanças dentro e fora dos limites do território colonial. Os bandeirantes paulistas, responsáveis pelas primeiras descobertas, acreditavam que a exploração das minas deveria ser reservada aos pioneiros da região. Em contrapartida, a coroa portuguesa enxergava o feito com mais uma excelente oportunidade de negócio capaz de sanar a vida no estado lusitano. Dessa forma, a região de Minas Gerais, entre 1708 e 1709, né, acabou se transformando em palco de um conflito que acabou conhecido como a Guerra dos Emboabas. Com base nesse texto, a Guerra dos Emboabas foi motivada por disputas econômicas, né, gente? Disputa pelo ouro. Então, a resposta só pode ser a alternativa B da questão 15. 16, leia o texto abaixo. Não para de ter texto, né, gente? Por isso mesmo, se inscreve no canal, dá uma moral para o professor, né? Que está aqui resolvendo aí para vocês a prova aí trimestral, né? A primeira avaliação trimestral. Leia o texto abaixo. As projeções populacionais para o município de São Paulo antecipam a vigência de um novo regime demográfico, que se caracteriza pelo decréscimo populacional. Ele é resultante do rápido processo de envelhecimento, que passa a produzir um volume de óbitos superior ao de nascimentos. No âmbito dos distritos, deverá ocorrer uma generalização espacial
de crescimento vegetativo negativo, consolidando assim esse novo regime. De acordo com esse texto, a redução da população paulistana está associada nada, gente. A ausência de fluxo migratório para grandes capitais não está necessariamente de acordo com esse texto, né? Então, eu marquei a C, tá? Aos baixos índices de fecundidade para reposição. O texto fala sobre decréscimo populacional, né? Então, só pode ser a C, a questão, né, 16. 17, observe a imagem abaixo, o imperialismo na África. Essa imagem faz referência, então, a questão é 17, alternativa D, né? Ao processo de ocupação e exploração do continente pelas potências colonizadoras, né? A figura mostra a África sendo explorada e seus recursos sendo depositados na parte europeia do mapa mundi, potenciais colonizadores. 18, leia o texto abaixo. O Conselho de Segurança é o responsável por manter a paz e a segurança entre os países do mundo, enquanto outros órgãos das Nações Unidas, ONU, só podem fazer recomendações para os governos membros. O Conselho de Segurança tem o poder de tomar decisões vinculativas que os governos membros acordaram em realizar. Nos termos do artigo 25 da Carta, as decisões do Conselho são conhecidas como resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Através do Conselho de Segurança, a ONU pode... Então, resposta B, né? Enviar missões de paz para regiões que julgue necessário, né? É isso que o texto quis dizer com tomar decisões e não apenas fazer recomendações, né? Então, 18 vai ser a alternativa B. 19, observe mais e leia o texto, né? Bandeira adotada no Brasil colonial a partir de 1640. A bandeira da restauração foi instituída após o fim do domínio espanhol e representava o ressurgimento do reino português. Dom João IV foi o rei que instituiu esta nova bandeira. Foi mantido o brasão de armas de Portugal e acrescentada uma borda azul que representa a veneração à padroeira do país, Nossa Senhora da Conceição. Com base nessa imagem, nesse texto, a colonização do Brasil foi construída por meio da força da monarquia absolutista, né, gente? De acordo com seus conhecimentos da época e percepção de palavras-chave do texto, né? Então, 19A. 20, leia o texto abaixo, Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi uma grande rebelião de escravos e negros libertos que aconteceu na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791. Com a rebelião, os escravos passaram a organizar-se e a lutar contra as tropas francesas que estavam instaladas na região. A força do movimento em São Domingos, os desdobramentos da Revolução Francesa, resultaram na abolição da escravidão em todas as colônias francesas, incluindo São Domingos em 1794. Com base nesse texto, após o fim da escravidão, a colônia de São Domingos passou por um processo de emancipação política, né, gente? Então, 20 vai de Bzão aí. 21, leia o texto abaixo, Revolução Industrial, né? O processo de produção de mercadorias acelerou-se bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização de máquina. O resultado foi o estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. Com base nesse texto, a partir da Revolução Industrial, o processo de produção, então, né, gente, teve sua execução modificada em razão das inovações tecnológicas, né? Aí, por isso, ó, a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. Então, a resposta só pode ser a D, né, na 21. 22, leia o texto abaixo. Observando a ameaça de seus lucros com o contrabando e a livre exploração dos minérios, Portugal resolveu implementar uma série de tributações a serem aplicadas sobre a região das Minas Gerais. Em 1719, ainda buscando garantir uma ampla margem de lucro, os portugueses instituíram as chamadas casas de fundição, que funcionariam como centros de cobrança e controle sobre a riqueza extraída do solo. Esse texto mostra que o papel das casas de fundição era, olha só, casas de fundição que funcionariam como centros de cobrança e controle sobre a riqueza extraída do solo. Isso só pode ser, né, regularizar a taxação sobre os metais preciosos, né? A resposta pode ser a D, né? O próprio texto dá a resposta para a gente, né? Muito bolezinha, né, gente? O próprio texto já está aí, né? A colinha. 23, leia o texto abaixo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação. Defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Os direitos humanos são os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou por qualquer outro motivo. Eles podem ser civis ou políticos, como o direito à vida, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão. Porém, também ser econômico, sociais e culturais, como o direito ao trabalho e à educação e coletivos, como o direito ao desenvolvimento. A garantia dos direitos humanos universais é feita por lei, na forma de tratados de leis internacionais. Por exemplo, né,
De acordo com esse texto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende que todas as pessoas têm o direito à vida, né? A liberdade e a segurança pessoal. Então, 23 vai ser C. 24, leia o texto abaixo. O censo, ao ser realizado, tem como objetivo conhecer o número de habitantes, os índices de crescimento vegetativo, índice de natalidade, índice de mortalidade, qualidade de vida, distribuição de renda, etc. Tais informações servem para que os governos realizem os orçamentos anuais, direcionados aos serviços públicos, como educação, saúde, infraestrutura, geração de emprego e muitas outras. O censo demográfico a que esse texto faz referência é importante para o estudo geográfico porque indica características socioeconômicas das populações, né, gente? Então a resposta vai ser a razão aí da 24. 25, leia o texto abaixo, o calibre. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei da onde vem o tiro. Por que caminhos você vai e volta? Onde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entrincheirado, vivendo em segredo. E ainda diz que não é problema seu. Qual problema urbano foi descrito nessa música? Pô, gente, só pode ser violência, né? Tá falando nitidamente da violência, né, gente? Não tem erro, 25 só pode ser a D. 26, leia o texto abaixo. A Associação de Nações do Sudeste Asiático, né? É uma organização regional de estados do Sudeste Asiático que foi constituída em 8 de agosto de 1967. A ASEAN estabeleceu um fórum conjunto com o Japão e um acordo de cooperação com a União Europeia. A sede e secretariado permanente encontram-se em Jakarta. Um dos principais objetivos para a criação, né, da ASEAN é o de acelerar o crescimento econômico regional, né, gente? Só pode ser a 26. Então é isso, gente. Mais final de correção, né, da avaliação trimestral, né? Primeira avaliação trimestral do 8º ano de Geografia e História, né? Garante, sou 10ão aí, 6º ano. Na primeira avaliação trimestral de Geografia e História, bora garantir também língua portuguesa, língua inglesa, educação física, ciência da natureza, tudo aí no playlist, ó. Só que no canal Biomedicando, né, que vocês têm essa molezinha, né? Todas as correções para você conferir aí, garantir aquele 10ão, né? De todas as primeiras avaliações, né? Trimestrais aí do 8º ano, hein? Bora garantir aquele 10, né? Se inscreve no canal, hein? Estamos chegando, hein? Vamos chegar a 200k. Então, vamos chegar a 200 mil inscritos, mas dependemos aí da sua inscrição e que você compartilhe sem parar aí. Apoie o canal Biomedicando, né? Rumo a 200k. Bons estudos.